Você deve estar ouvindo falar muito desse nome, Harvey Weinstein, nas manchetes, nos noticiários, nos telejornais, né? Nunca de maneira muito boa, né, Jurandir? Sim, mas esse nome está muito comum e a gente tem um objetivo aqui, explicar pra você quem é Harvey Weinstein e tocar no assunto, que é o assunto de assédio sexual que está mexendo não só com Hollywood, mas com o mundo inteiro do entretenimento, né? Pois é, Juras, eu venho dizendo no Twitter que essa situação do Harvey, ela é emblemática porque ela vai abrir as comportas para que o assunto seja realmente falado em Hollywood de maneira aberta, não apenas no escurinho, nas alcovas. E você vai entender um pouco por que Harvey Weinstein, esse caso específico, está mexendo tanto com as pessoas, porque ele não é qualquer pessoa. Não. Né? Ele é um nome extremamente popular na indústria do entretenimento, principalmente em Hollywood. Ele é considerado como o último magnata de Hollywood. Né? Ele se via basicamente como um herdeiro de Louis B. Mayer, sabe? Ele era realmente um rolo compressor que passava em relação à campanha de Oscar, campanha de premiação. Ele é o cara que basicamente fez com que os filmes de arte tivessem um lugar... Um holofote, né? Fossem iluminados para se tornarem sucessos de bilheteria. Isso porque ele e o irmão dele, o Bob Weinstein, né, eles criaram a Miramax, isso lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, e eles criaram esse nome, inclusive, em homenagem aos pais dele, a Miriam e o Max, né? E aí eles começaram a lançar vários filmes independentes, eles entenderam que visitar festivais, estar em festivais, era a melhor solução para eles pegarem os melhores filmes e distribuírem nos Estados Unidos. Conhecerem novos nomes, novos diretores, Exato. Novos artistas e trazerem para o mercado. Isso. E aí, ainda assim que os filmes chegassem aos cinemas e começasse a aparecer em premiações, eles não conseguiam ganhar dinheiro com isso. Eles estavam sempre comprando filmes, direitos de filmes, mas ainda assim os Weinstein não tinham grana o suficiente para manter o negócio. Eles não tinham lastro para conseguir financiar os filmes e financiar realmente os lançamentos. Sim, mas como eles tinham um catálogo muito forte de filmes, eles acabaram vendendo a Miramax pra Disney, né? Ali em 93, mais ou menos, ali eles venderam pra Disney. Continuaram trabalhando como presidentes, como CEOs da Miramax, mas já sob o selo Disney, né? Era a empresa da Disney. Né? E aí, como você tinha o lastro Disney de grana, eles conseguiam trabalhar do jeito que eles queriam, inclusive naquelas campanhas multimilionárias para o Oscar. Nesse caminho, eles lançaram filmes como O Artista, A Vida é Bela, O Tigre e o Dragão, Cinema Paradiso, Paciente Inglês, A Dama de Ferro, Shakespeare Apaixonado. Esses filmes fizeram tanto sucesso, esses são alguns, né? Eles lançaram vários filmes em várias carreiras, eles ganharam mais de 80 Oscars, juntando todos os filmes que eles lançaram. E né? Juras, um caso emblemático aqui, pelo menos para os brasileiros, em relação à força da máquina dos Weinstein, foi o Shakespeare Apaixonado. Estava concorrendo na mesma época do Central do Brasil, e a gente viu aquela vitória da Gwyneth Paltrow, que surpreendeu todo mundo, em cima da Fernanda Montenegro. E sem contar que Shakespeare Apaixonado ganhou em cima, melhor filme, em cima de O Resgate do Soldado Ryan, que era visto como o grande favorito do ano. Sim. Mas a carreira dos Weinstein, eles foram muito poderosos porque eles lançaram grandes diretores, né? O Steven Soderbergh é um deles. Quentin Tarantino, foi o Harvey Weinstein que descobriu Quentin Tarantino. Ele lançou o Cães de Aluguel e lançou todos os filmes do Tarantino pelo selo, tanto pela Miramax, tanto pela The Weinstein Company, né? É inegável que os irmãos Weinstein, eles tinham um tino para encontrar bons cineastas. É inegável isso. A questão é que as táticas dele, não só para a produção dos filmes, mas também para o marketing, era no mínimo questionável. Até, por exemplo, Kevin Smith é um cara que deve muito a Weinstein, sabe? Porque ele foi um cara que apostou. O distribuidor, ele tem muito poder em Hollywood. As pessoas às vezes não têm noção, mas você pode fazer seu filme, mas se você não tiver um distribuidor, ele não sai em lugar nenhum. Não, cara. E outra coisa, a Miramax, e mais especificamente o Harvey Weinstein, ele não é apenas distribuidor, ele é produtor. Sim. Ele, inclusive, tinha uma reputação muito pesada de interferir muito durante a produção dos filmes e durante a montagem deles. Ele era conhecido como Harvey Mãos de Tesoura, né? Porque ele pegava o filme, ele se achava cineasta, e ele dizia assim, cara, eu quero o filme desse jeito aqui. Ele mandava cortar, e não queria saber se o diretor... Principalmente quando ele pegava filmes estrangeiros, ele comprava os direitos,
O filme chegava lá nos Estados Unidos e ele, macho, eu vou fazer do meu jeito aqui, vou cortar e lançar da forma que eu quero, e não como o diretor imaginou. Pois é, né? E ele acabou lançando também os filmes do Michael Moore, né, os documentários do Michael Moore. Ele que lançou Robert Rodrigues, sabe? Ele começou a lançar os jovens em ascensão, tipo o próprio Matt Damon e o Ben Affleck, que trabalharam muito com os White. No caso do Michael Moore, teve uma coisa que foi engraçada, entre aspas, que foi um processo que o Michael Moore colocou contra o Harvey lá por volta de 2012 por conta dos lucros do Fahrenheit 11 de setembro. Depois eles chegaram num acordo, e a gente vai ver que é algo típico do Harvey Weinstein, você entra num processo Sim. e ele busca um acordo para a coisa não ficar muito pública. Antes do processo ser julgado, eles chegaram numa composição, tanto é que logo depois o Harvey Weinstein foi e lançou o Ciclo, que foi um dos filmes subsequentes do Michael Moore. Exatamente. Ele chegava em premiações, enquanto normalmente uma campanha de um filme indie custava, sei lá, $200 mil, $300 mil, ele gastava 5, 6 milhões às vezes, apenas em campanha. Às vezes mais que o próprio filme, mais que o orçamento do próprio filme. Por quê? Porque ele mandava presentes pros votantes, sabe? Mandava um Rolex, mandava vinhos, mandava presentes. E junto com o filme, disse assim, ó, lembra do nosso filme quando for votar. Ele usava dessa prática que a academia teve que proibir. Por causa disso, porque não só ele fazia, porque como ele começou a fazer, todo os mundo outros começaram a fazer, porque, cara, eu não vou ficar pra trás aqui, né? Então tinha votante que recebia carros. Era absurdo, cara, a compra de voto que existia na premiação, e obviamente que um grande nome votando num filme, as pessoas seguem, sabe? Assim, pô, tu votou em quem? Eu votei no filme tal. Pô, vou votar também então, sabe? Efeito manada. Efeito manada, com certeza. E aí premiações de várias atrizes, tipo a Penélope Cruz, a Jennifer Lawrence, sabe? A própria Meryl Streep, que nem precisava do apoio do Harvey Weinstein, mas ele, quando distribuiu o filme dessas atrizes, ele fazia de tudo para elas ganharem premiações, né? E muita gente questiona se elas realmente mereciam esses prêmios quando ganharam especificamente. E sabe? isso a gente tá falando de atrizes extremamente gabaritadas, Sim. talentosas, e que, olha, pode ser que sem essa promoção exacerbada elas ganhassem, mas certeza, meio que bota um asterisco aí. A gente não sabe até que ponto a influência do Harvey influenciou, sabe, na votação. Sabe? Porque todo mundo depende. A Weinstein é uma empresa gigantesca, ela lançou muitos filmes. Eles eram tão poderosos na época da Miramax mesmo. Eles não conseguiam grana com os filmes, porque eram filmes pequenos que chegavam no circuito de arte, ganhava prêmio. Ele falava muito: prêmio não dá dinheiro, sabe? Só que ele descobriu que no Oscar, ganhar um Oscar dá dinheiro pro filme, porque o filme volta pros cinemas, né? Ele ganha mais salas e tudo mais. Então ele pensou assim, ó, a minha forma de ganhar dinheiro é fazer um filme vencedor do Oscar. Exatamente, essa é uma frase que ele usava muito, né, nos seus filmes. Ele ganhou 80 Oscars, né? Então era um cara conhecido por coletar esses prêmios, e nos discursos todo mundo agradecia ao Harvey. E tava o Bob e o Harvey lá, os irmãos, mas agradecia ao Harvey e chamava ele de Deus. Agora o Jurandir começou a cair a máscara, não foi? Começou a cair a máscara em 2004, quando foi lançado um livro chamado A Sujeira no Cinema, Miramax, Sundance e Ascensão do filme independente, escrito pelo Peter Biskind, que mostrou o plano do Harvey para dominar Hollywood, né? Quais eram as sujeiras, né? As artimanhas. As artimanhas, as estratégias do Harvey, né? E da companhia da Miramax e tudo, para conseguir comprar os direitos, e quanto de rasteira que ele passava nas pessoas, né? E aí esse livro, ele ficou muito popular, porque era uma realidade que muita gente já conhecia, porque quem trabalhou com Harvey sabe a forma que ele se comportava. E esse negócio foi tão poderoso porque tiveram matérias em Hollywood, se comentou muito sobre isso, que no mesmo ano, e mesmo em 2004, a Disney demitiu o Harvey e consequentemente seu irmão, né? O Bob acabou indo junto. Existia uma grande rusga entre o Michael Eisner, que era o presidente da Disney na época, e o Harvey Weinstein. Tanto é que quando estourou a sujeira agora, teve até tweet do Michael Eisner comentando essa situação. Sim. E aí um ano depois eles criaram a Weinstein Company, né, que era a empresa deles, que lançou, meu irmão, só sucesso, houve esse sabe? Período de transição, porque vamos lembrar o seguinte, eles venderam a Miramax pra Disney lá nos anos 90 por tipo 70 milhões. Sim, Quando foi em 2004, essa mesma empresa estava valendo bilhões. Exatamente. Certo? Então, não é que o Harvey e o Bob não tinham dinheiro agora para fazer o seu próprio lastro e continuarem com as mesmas táticas. Sim. Eles tinham agora. E conseguiam fazer isso de maneira independente da Disney.
Exatamente. E aí eles começaram a ganhar muito dinheiro. Nesse livro mesmo, tinha muitas entrevistas, né, que o Peter fez com vários cineastas e tudo mais, e muita gente dizia que o Harvey Weinstein, ele prostituiu o cinema independente, sabe? Assim, porque ele transformou o cinema independente em algo muito mainstream e que acabava colocando correntes no cinema independente, sabe? De fazer o filme no modelinho pra ir pro cinema dos Estados Unidos, sabe? Que é uma coisa que o cinema independente não gosta de fazer. O nome independente... Manter uma caixa. Colocou numa caixa, no modelo, num modelo de fábrica e vai. E aí ele transformou o cinema independente, que era o cinema de ideias, pra um cinema independente, é o que? Um cinema de baixo orçamento, sabe? Cinema de premiação, né? Exato. E aí isso... acabou pegando muito mal, mas era uma forma que ele tinha... Tem muitos cineastas que adoram isso, porque ele chegou ao estrelato, enquanto outros que queriam passar ideias, trazer experimentações, né, diferentes aí, não gostava desse comportamento do Harvey, sabe? Não, até porque existia a intromissão dentro do próprio filme. Sim. Só pra citar aqui alguns exemplos de alguns filmes lançados pela Weinstein Company, né? Inclusive recente aqui, que fizeram sucesso em premiações. O Lion, né? Com o Dev Patel. O Fome de Poder, né, que acabou não fazendo tanto sucesso do Michael Keaton. No Michael Keaton. Os Oito Odiados, O Jogo da Imitação, o Django Livre, né? Pô, Tarantino sempre esteve com os Weinstein. Discurso do Rei, O Lado Bom da Vida, né? São filmes que sempre apareceram em premiações, ganharam prêmios, inclusive, e ainda tem o selo dos Weinstein, né? Da TWC, The Weinstein Company. E aí, no dia 11 de outubro de 2017, saiu uma matéria no New York Times escancarando os bastidores da vida de Harvey Weinstein e de Hollywood, e que aparentemente muita gente já sabia dessa história e tentava cobertar. Alguns casos eram comprados, né? Assim, faziam acordos para não vazarem. Comprados não, né? Existia um acordo. Ó, você não fala, a gente comprado, né? Se você acontece um negócio ruim e você paga a pessoa pra ela não falar nada, você tá comprando o silêncio dela. Eu não digo comprado, porque não é só o dinheiro que tá em jogo aqui. A questão é que você tem um cara extremamente poderoso na indústria, que tá dizendo pra você, olha, ou você aceita esse acordo que a gente tá fazendo aqui, ou então acaba com você. Sim, e quando a gente fala de assédio sexual, assédio tem total relação com poder, né? Exatamente. Não é só o sexo, não é só o ato sexual. O assédio também envolve a questão do poder. A pessoa exercer aquela influência sobre você e você se sentir completamente subjugado. E aí a gente teve o relato no New York Times de várias atrizes, de várias pessoas que trabalharam com Harvey Weinstein, mostrando que ele tinha um comportamento extremamente abusivo, né, assediava essas mulheres, estuprava algumas. O modus operandi dele era bastante claro. Ele marcava uma reunião no hotel, chegava lá, mandava a moça subir pro quarto dele, chegava geralmente de roupão. Isso. E ou pedia ou pra fazer uma massagem na pessoa ou pra ela fazer uma massagem nele. Sim. E são vários... É um comportamento extremamente escroto. E sempre se gabando do poder dele. Olha, você sabe que mulheres que já estiveram na sua situação hoje são extremamente poderosas, extremamente influentes. Chegava dizendo isso. E depois ia pro contrário, dizendo, olha, se isso vazar, que eu também faço pessoas, mas eu também posso destruí-las. Exatamente. Então o assédio extremamente qualificado, né? Você não só assediar, mas chantagear, né? Você tá chantageando essas pessoas, e quem tá no começo da carreira acaba cedendo, porque a gente viu várias atrizes falando, mas são atrizes já renomadas, né? Pessoas de nome, Angelina Jolie falando. Juras, nem só apenas quem tá no início da carreira. No próprio caso da Petrol, o que ela relata, né, em entrevista ao New York Times, é que ela era muito nova, ela tinha 22 anos, ela tava namorando com o Brad Pitt na época, e ele chamou, o Harvey chamou pra uma reunião, e ele foi massagear, né, os ombros dela e insinuando algumas coisas, né? E tanto que ela conseguiu sair dessa situação e contou pro Brad Pitt. O Brad Pitt quase vai lá dar uma porrada no Harvey. E, gente, olha, não se trata de uma atriz iniciante que tá chegando do interior. A Gwyneth Paltrow tinha uma família relativamente rica e poderosa. O Spielberg era padrinho dela. Exato. E eu tava namorando o Brad Pitt. É o produtor que acha que é dono de tudo, mano. É dono de tudo, de todos, inclusive das pessoas que estavam lá. Eu tô dizendo, não importa a casta social, não importa se a pessoa
tem dinheiro ou não. Sim. Ele chega e ele acha que é superior a todo mundo. A Alessia Dux, a francesa, né? Ela falou pro The Guardian que o caso deles é tudo muito parecido. Assim, que era uma reunião e eles estavam no sofá conversando sobre algum projeto, algum filme, e ele avançou nela, tentando beijá-la, e ela tentou fugir e ficou nervosa, não sei o que, mas ela conseguiu. Agora, sair, imagina, sabe? a Alessia Seydoux, ela tem uma figura bem mignon, bem pequena, magra. Enquanto isso, o Harvey é um cara grande e bem corpulento. Ela fala, né? Ele é grande e gordo, né? Que ela ficou com nojo quando aconteceu isso. Não deve ser fácil desvencilhar de um cabo desses. Sim. A Cara Delevingne, por exemplo, que marcou uma reunião com o Harvey Weinstein no quarto dele, e ele ficou trancando a porta pra ela não passar, e ela ficou com medo, porque naquela época ela tava começando a carreira dela, ela acabou pegando o papel mais por achar que o Harvey ficou com medo dela espalhar que ele fez isso, sabe? Tanto que ela ficou com sentimento de culpa. Cara, será que eu consegui esse papel por causa do meu talento ou porque ele tá com medo de eu espalhar a história? Não, e ela teve que usar de vários subterfúgios pra tentar fugir. Ela começou a cantar lá pra tentar distrair ele. Teve uma situação Imagina o nervosismo, Pois cara. Teve uma situação que ele perguntou se ela gostava mesmo de meninas, se ele podia chamar uma menina pra elas se beijarem lá. Imagina isso, cara. Imagina o tanto de atrizes iniciantes ou então de nível médio, que não são tão grandes assim, mas que estão ainda ralando, tentando conseguir o estrelato, que ainda tem medo de falar. E não só da questão do Harvey. Gente, Hollywood a gente sabe que... É um meio de entretenimento, né, cara? Acontece muito isso, né? É muito complicado pra mulheres. Existe muito abuso de poder, né? Você é um grande diretor. Isso não é novidade, né, cara? Aliás, nem só pra mulheres. O próprio Terry Crews, cara. Vários homens passam por isso, modelos passam por isso, sabe? Sobre abuso de poder. Gente, imagina um cara do porte do Terry Crews que... Honestamente, eu acho que podia esmagar qualquer um de nós aqui. Com o braço amarrado nas costas, sofreu uma situação de assédio, ele colocou isso no Twitter e teve medo de denunciar quem foi, justamente temendo que a carreira dele acabasse. Esse é o grande medo das pessoas que sofrem assédio no meio do entretenimento, de mexer com a sua carreira, né? Pô, minha carreira vai ser abalada e destruída por causa de um caso desse, porque eu não tenho esse poder, não sou tão reconhecido por fazer isso, sabe? E aí você vai confrontar o Harvey, que é o magnata de Hollywood, sabe? O grande nome de Hollywood. Agora, Júlio, eu queria te fazer uma pergunta. A gente tem essa situação do Harvey Weinstein que tá se tornando emblemática. Ele perdeu o cargo dele Ele perdeu o cargo dele na empresa. Ele foi demitido da Weinstein Company. Ele perdeu a posição dele na academia. Foi expulso do Oscar. Foi expulso da academia, que é o Oscar. Foi suspenso do BAFTA. Né, que vai ser expulso também do BAFTA. Basicamente todo mundo que, entre aspas, chegava naqueles discursos que a gente falou aqui, disse que apoiava, né? Desde minha carreira, Harvey Weinstein, tá todo mundo virando as costas pra ele. O próprio Ben Affleck falou, né? Os políticos que ele apoiou. Cara, o Weinstein, ele patrocinou muitas campanhas de presidenciáveis. Bill Clinton deve a campanha dele também ao Harvey, que apoiou. Não, o Partido Democrata. O Partido Democrata, Obama, ele era devoto, entre aspas, do Partido Democrata, e doava muito dinheiro todo ano. Toda campanha ele chegava lá e doava dinheiro. Todos falaram. A Hillary Clinton falou que é um absurdo. O Obama e a Michelle falaram que estão enojados. Estão todos também falando, inclusive alguns governadores que receberam dinheiro dos Weinstein estão devolvendo esse dinheiro para campanhas de contra assédio. Aí eu te pergunto, você tem um cara que é altamente poderoso e sofreu tudo isso. A gente viu que o Harvey Weinstein sofreu de maneira justa todas essas sanções. Mas você acha que ele vai ser pego para Cristo, como grande exemplo, e depois o assunto ser deixado de lado? Ou você acha que isso vai abrir realmente as comportas para que fale mais sobre o assunto da indústria? Eu acho que vai impactar muito o entretenimento de uma forma geral, porque acho que vai existir Hollywood antes de Weinstein, pós-Weinstein, mais ou menos como aconteceu com a própria Miramax. O cinema independente é antes da Miramax, depois da própria Miramax, sabe? Eu acho que vai se falar muito sobre esse assunto. É um momento extremamente importante. Hollywood está passando por uma mudança de conscientização, sabe? Tá falando muito sobre salários, a igualdade de salários, sabe? Muitos casos vão começar a aparecer. Muitas vítimas, tanto mulheres quanto homens, vão começar a falar sobre esse assunto. E você vai perceber o quão recorrente isso é.
sabe? O quanto essas pessoas passam e passaram por situações que as constrangeram, que eles foram abusados, né? Eles foram assediados, e quando a gente fala assédio, as pessoas pensam logo do assédio sexual. Não, existe também o assédio moral. O assédio moral, às vezes, é tão danoso quanto o sexual, sabe? Porque ele é o poder em cima de você, você fica sem controle nenhum, sabe? Então, eu acho que as pessoas vão falar muito sobre esses assuntos ainda. Eu não sei onde chegaremos, sabe? Mas eu acho que é um momento de crise, Juras, em que a gente pode usar essa oportunidade pra chegar a um lugar melhor. A gente viu uma série chamada Entourage, que tem um personagem chamado Harvey, que é uma paródia do Harvey Weinstein. Ele se comporta de uma forma grosseira, sabe? Que eu imagino que é a imagem que as pessoas têm do Harvey, que ele era conhecido como o punidor, se quer. Juras, em 2005, a Courtney Love, ela tava no tapete vermelho, perguntaram ela se ela tinha algum conselho pra dar pra jovens atrizes. E o conselho que ela deu foi: não entrem em reuniões em hotéis com Harvey Weinstein. E aí a gente tá aqui, né, 12 anos depois, vendo relatos, exatamente muitos desses relatos nesse caso. Justamente, reuniões em quartos de hotéis com Harvey Weinstein. Isso é absurdo, é importante a gente fazer um vídeo como esse, um pouco mais longo, para você compreender quem é Harvey Weinstein, a importância dele em Hollywood e o que é que aconteceu e por que está se falando tanto sobre esse assunto. Então a gente pede para que você deixe o seu comentário aqui sobre esse assunto mais polêmico, mais sério, mas extremamente importante. A gente não podia ficar de fora dele, né? É isso, Siqueira? É isso, Juras. Gente, se inscreve no nosso canal aqui para receber mais vídeos. A gente tem um objetivo aqui no Cinema com Rapadura de falar sobre cinema, da gente se divertir, de trazer informação, mas a gente tem que tocar nos temas sérios porque é importante pra gente não passar batido nisso, né? Quem acompanha nossos vídeos sabe que esse aqui foi um pouquinho fora da curva. A gente geralmente se diverte, ri um pouco sobre o que a gente tá falando, mas não tem como rir disso. Não tem como a gente se divertir com isso. O que a gente pode fazer e tirar de lição aqui é esperar que o fato desse titã ter desabado, desse Leviatã ter caído, é que o pessoal começa a se tocar de que ninguém é intocável, de que ninguém tá imune a ser punido por uma conduta dessas. Sim, a gente manda nosso conforto às vítimas e que elas superem todas essas situações adversas que passaram e que a justiça seja feita, né, Siqueira? Que ele pague de alguma forma por isso, né? Seja punido, que a justiça realmente ocorra e que não seja um caso esquecido, né? Que assim, gente, é isso e daqui ano que vem ninguém mais fale sobre o assunto, sabe? As coisas precisam mudar, sabe? E só quem passa por esse tipo de situação sabe o quão importante é um caso desse vir à tona pra você se motivar a falar sobre esse assunto, né? Então é isso, gente. Nos encontramos na próxima. Tchau.